Imagine um lugar onde tradição e modernidade se encontram de um jeito surpreendente. Agora, pense em um país onde a tecnologia está à frente do seu tempo, mas ainda guarda o charme das antigas vilas costeiras. Um lugar com mais de 2.000 ilhas, muitas delas desertas, onde a natureza reina em paz. Esse lugar é a Estônia, um destino onde inovação e simplicidade convivem lado a lado. E se isso não fosse interessante o suficiente, a Estônia também é conhecida pela alta proporção de mulheres solteiras e independentes. Curioso para descobrir como a vida realmente funciona nesse país de contrastes fascinantes? Fica comigo, que você vai se surpreender com o que a Estônia tem a oferecer. Deixa eu te contar uma coisa super interessante sobre a Estônia. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse país, mas ele tem uma característica bem única e fascinante. A Estônia é um pequeno país situado no norte da Europa, às margens do Mar Báltico, e, apesar do seu tamanho modesto, é conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes, com florestas densas, lagos serenos e até algumas ilhas encantadoras. Mas o que realmente destaca a Estônia de muitos outros países é a forma como seu povo pensa sobre espiritualidade e religião. Lá, a maioria das pessoas não acredita em Deus, o que faz da Estônia um dos países com a maior porcentagem de ateus no mundo. Essa ausência de crença religiosa massiva pode ser surpreendente, especialmente para aqueles que vêm de países onde a fé desempenha um papel central na sociedade. E isso não é algo recente. Durante o período soviético, que durou de 1940 até o início dos anos 90, a religião foi amplamente reprimida em várias nações sob domínio comunista, e esse legado continua a influenciar as atitudes dos estonianos em relação à religião até hoje. Embora existam igrejas na Estônia, muitas delas servem mais como monumentos históricos do que centros vibrantes de fé. Para muitos estonianos, a religião é vista como uma escolha pessoal e privada, em vez de algo que deve ser promovido ou praticado em massa. Esse cenário cria uma atmosfera única no país, onde a vida cotidiana não é moldada por tradições religiosas, mas por um forte senso de pragmatismo e inovação. E tem mais. Outro fato super interessante é a disparidade entre o número de mulheres e homens. Para cada 100 mulheres, existem apenas 84 homens. Essa diferença notável na proporção de gêneros tem implicações profundas na sociedade. Por exemplo, muitas mulheres na Estônia acabam ficando solteiras, não por falta de desejo de formar uma família, mas simplesmente porque há menos homens disponíveis. Esse desequilíbrio demográfico gera dinâmicas sociais bem diferentes das que vemos em outros países. A cultura estoniana reflete essa realidade de formas sutis e, às vezes, inesperadas. Por exemplo, é comum encontrar mulheres extremamente independentes, que assumem papéis tanto no mercado de trabalho quanto em suas vidas pessoais com uma postura forte e autossuficiente. Além disso, a diferença de gêneros também afeta a maneira como as pessoas se relacionam e constroem suas vidas sociais. Em algumas regiões, é possível observar que a pressão para se casar ou formar uma família é menos intensa do que em outros países, já que muitos reconhecem a dificuldade de encontrar um parceiro compatível. Esse desequilíbrio também pode ser visto em aspectos como políticas governamentais e serviços sociais. Com uma população que envelhece e uma proporção maior de mulheres, a Estônia enfrenta desafios particulares em áreas como cuidado com os idosos e sistemas de apoio familiar. As mulheres, muitas vezes, acabam desempenhando papéis duplos, como cuidadoras e trabalhadoras, o que molda a maneira como as comunidades locais funcionam. Resumindo, a Estônia não é apenas um país de paisagens encantadoras e uma rica história cultural. É também um lugar onde a religião tem um papel muito diferente daquele encontrado em muitas outras partes do mundo, e onde o equilíbrio demográfico cria uma dinâmica social única e fascinante. Quem diria que um país tão pequeno poderia ter tanto a nos ensinar sobre a diversidade de experiências humanas? Na Estônia, as mulheres se destacam por sua independência, resiliência e espírito de força. Desde cedo, elas são encorajadas a perseguir seus próprios objetivos e a trilhar um caminho de autossuficiência, o que reflete a cultura de igualdade que prevalece no país. Essa independência não é apenas uma questão de comportamento social, mas também está enraizada na estrutura econômica e educacional da Estônia. As mulheres estão presentes em todos os setores da sociedade, desde posições de liderança em empresas tecnológicas até cargos políticos e altos escalões do governo. Uma das razões pelas quais a Estônia é vista como um país moderno e inovador é justamente pela participação ativa e significativa das mulheres em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, onde muitas vezes lideram projetos de ponta. Essa inclusão feminina nas esferas de inovação e empreendedorismo tem sido crucial para o desenvolvimento de um ambiente progressista, tanto no aspecto tecnológico quanto no cultural. Além disso, o governo estoniano tem promovido políticas de igualdade de gênero e de apoio à família,
o que permite que as mulheres possam equilibrar suas vidas pessoais com suas carreiras de maneira mais eficiente. Isso é especialmente importante em um país onde a taxa de empreendedorismo feminino é alta, com muitas mulheres fundando suas próprias startups e liderando negócios em áreas como fintech, inteligência artificial e sustentabilidade. A modernidade e inovação que o mundo percebe na Estônia, portanto, são parcialmente moldadas pela força feminina. As mulheres estonianas são não apenas participantes, mas muitas vezes protagonistas no cenário de progresso que o país oferece. Elas são vistas como embaixadoras naturais de uma nova era de pensamento e ação, ajudando a criar uma sociedade que combina a tradição com avanços tecnológicos e sociais. Em suma, a independência e força das mulheres na Estônia são essenciais para a vibração contemporânea que define o país, tanto em termos de cultura quanto de inovação. Estônia. Um país cheio de surpresas e muita diversão. Você já ouviu falar de um campeonato super diferente que acontece por lá? Pode até parecer estranho, mas é verdade. Eles têm uma competição chamada Campeonato Mundial de Carregamento de Esposas. Sim, é isso mesmo. Nesse evento maluco, maridos literalmente carregam suas esposas em uma corrida cheia de desafios, e isso atrai tanto os moradores locais quanto turistas curiosos de todo o mundo. Essa competição começou como uma brincadeira inspirada em velhos costumes dos nórdicos e dos finlandeses, mas acabou ficando famosa. Hoje em dia, as pessoas esperam ansiosamente por esse campeonato todos os anos. A ideia é simples, mas desafiadora. O marido tem que carregar a esposa em um percurso cheio de obstáculos, como lama, cercas e terrenos irregulares. Não é uma corrida qualquer, pois o percurso é feito para testar a força, a agilidade e a estratégia de quem participa. Agora, tem algumas regras importantes. Primeiro, a esposa precisa pesar pelo menos 49 quilos. Se ela não atingir esse peso, tem que carregar uma mochila para completar. E sabe o que é mais engraçado? A forma como os maridos carregam as esposas. Eles podem escolher como fazer isso, mas o jeito mais famoso é o estilo estoniano. Nesse estilo, a esposa fica de cabeça para baixo, com as pernas em volta do pescoço do marido e os braços segurando a cintura dele. Mas essa posição dá mais estabilidade e velocidade, e, claro, também gera muitas risadas quando alguém cai no meio da corrida. O mais legal é que, apesar da competição, o clima é super descontraído. O principal objetivo é se divertir e curtir esse momento único. Mas, claro, também tem prêmio. O casal vencedor ganha cerveja. E sabe quanto? O equivalente ao peso da esposa. Ou seja, quanto mais pesada a esposa, mais cerveja o casal ganha. Bem engraçado, né? Esse campeonato é a prova de que a Estônia, além de suas paisagens calmas e sua tecnologia de ponta, também sabe como surpreender o mundo com suas tradições engraçadas e excêntricas. Imagine viver em uma cidade onde o transporte público é gratuito, e você pode se deslocar sem precisar se preocupar com o preço das passagens. É exatamente assim em Tallinn, a capital da Estônia. Desde 2013, os moradores locais desfrutam de uma facilidade única. O transporte público é inteiramente grátis. Tudo começou quando as autoridades de Tallinn perceberam que muitos moradores dependiam dos carros para se locomover, o que aumentava o tráfego e a poluição do ar. Em vez de cobrar mais impostos ou buscar soluções complicadas, eles tiveram uma ideia brilhante. E se tornássemos o transporte público acessível para todos, sem custo algum? Assim, eles criaram uma iniciativa revolucionária que não só melhorou a vida de quem mora na cidade, mas também deu uma folga para o meio ambiente. Agora, imagine a sensação de sair de casa, pegar um ônibus ou um bonde sem ter que procurar moedas ou cartões. Esse sistema facilita muito o dia a dia de milhares de pessoas. É especialmente bom para famílias grandes, idosos e estudantes que podem usar esse benefício à vontade, economizando dinheiro e tempo. Além disso, com menos carros nas ruas, o trânsito ficou mais fluido e a cidade ganhou um ar mais limpo. As avenidas já não estão tão congestionadas, e os moradores podem respirar um ar mais puro, o que faz uma grande diferença na saúde de todos. O governo de Tallinn sabia que, ao promover o uso de ônibus, bondes e outros meios de transporte coletivo, estaria incentivando uma vida mais saudável e sustentável. Com essa simples, mas poderosa ideia, Tallinn se tornou uma referência mundial em transporte sustentável, mostrando que é possível criar soluções criativas que beneficiam tanto as pessoas quanto o planeta. Essa iniciativa não só transformou a vida na cidade, mas também inspirou outras cidades ao redor do mundo a repensar como melhorar a mobilidade urbana de maneira acessível e consciente. Imagina um país onde a tecnologia é tão presente que faz parte do dia a dia das pessoas, assim como comer, dormir e respirar. Esse lugar existe e se chama Estônia. Agora, deixa eu te contar uma história incrível. Lá em 2005,
Enquanto o resto do mundo ainda se acostumava com a internet, a Estônia deu um passo gigante e se tornou o primeiro país do mundo a permitir que as pessoas votassem online. Sim, você ouviu direito. Enquanto muitos países ainda debatem como melhorar seu sistema de votação, os estonianos já estavam confortavelmente em suas casas, com uma xícara de café ao lado, decidindo o futuro do país com alguns cliques. Mas não pense que isso foi algo simples ou feito da noite pro dia. A Estônia investiu pesado em segurança digital e infraestrutura tecnológica para garantir que o voto online fosse seguro e acessível a todos. O país criou uma plataforma digital tão robusta que até hoje é referência para o mundo inteiro. Essa inovação não só facilitou a vida dos cidadãos, como também ajudou a aumentar a participação eleitoral, porque quem não gosta de praticidade, né? E isso não é tudo. A Estônia acredita tanto no poder da tecnologia que ela faz parte da essência do país. Lá, estar conectado ao mundo digital é um direito fundamental, como ter água encanada ou eletricidade. Desde crianças na escola até os idosos em suas casas, todos têm acesso à internet, e ela é vista como uma ferramenta básica para viver no século XXI. Na Estônia, desde pagar contas até consultas médicas, quase tudo é feito online, e as pessoas confiam no sistema porque ele foi cuidadosamente construído para ser eficiente e seguro. Então, quando você pensa em modernidade, lembre-se da Estônia. Um pequeno país que mostrou ao mundo que o futuro digital não é algo distante, mas uma realidade que pode ser vivida agora. É como se eles vivessem no futuro, enquanto o resto do mundo ainda tenta se adaptar ao presente. Imagine-se em uma das ilhas remotas da Estônia, cercado por um panorama de natureza exuberante, onde as águas tranquilas do Mar Báltico refletem o céu azul. Você está em um café pitoresco, com paredes de madeira rústica e mesas ao ar livre adornadas com flores silvestres. O aroma do café fresco e do pão caseiro se mistura com a brisa suave, criando um ambiente acolhedor. E mesmo nesse local isolado, onde o tempo parece desacelerar, você se surpreende ao perceber que tem acesso gratuito à internet. Na Estônia, essa experiência não é apenas um sonho. É uma realidade impressionante que permeia o cotidiano dos estonianos e visitantes. Desde as vibrantes ruas de Tallinn, a capital cheia de história e cultura, até os recantos mais distantes das ilhas de Saaremaa e Iisalmea, o Wi-Fi gratuito se tornou um elemento essencial da infraestrutura do país. Os estonianos têm orgulho de serem pioneiros na digitalização, e essa conexão está ao alcance de todos. Os pontos de acesso à internet sem fio são cuidadosamente distribuídos em todo o território, com muitas áreas públicas, parques e até mesmo praias equipadas para garantir que a tecnologia esteja sempre à mão. Isso significa que, mesmo enquanto você explora a rica cultura local ou se perde em uma trilha nas florestas densas, você pode facilmente se conectar com o mundo exterior, compartilhar suas aventuras nas redes sociais ou simplesmente pesquisar mais sobre a fascinante história estoniana. Além disso, essa ampla cobertura de internet permite que você participe de videoconferências, faça streaming de música ou até mesmo trabalhe remotamente, tudo isso enquanto aprecia a beleza natural ao seu redor. Em um café isolado ou em uma cabana à beira do lago, você pode experimentar a verdadeira tranquilidade do campo estoniano, sem abrir mão da conectividade que tanto valorizamos nos dias de hoje. Portanto, ao visitar a Estônia, não é apenas o acesso à internet que surpreende, mas sim a perfeita harmonia entre a modernidade e a natureza que o país oferece, tornando cada momento uma oportunidade para se conectar, seja com amigos e familiares ou com a rica tapeçaria cultural que compõe essa nação fascinante. A Estônia, além de ser um país famoso por sua tecnologia avançada e seu ambiente acolhedor, guarda um segredo menos conhecido, mas igualmente fascinante: seu vasto arquipélago. Com mais de 2.000 ilhas espalhadas pelo Mar Báltico, cada uma delas é uma joia rara, repleta de mistérios e encantos próprios. Algumas dessas ilhas são habitadas, abrigando pequenas comunidades que mantêm tradições antigas vivas. Mas o verdadeiro tesouro se encontra nas ilhas desabitadas, onde a natureza reina absoluta. Essas ilhas, ainda intocadas pela mão humana, preservam paisagens naturais de tirar o fôlego. Imagine-se caminhando por florestas densas, ouvindo o som do vento balançando as copas das árvores e o canto dos pássaros raros, como a águia marinha, que encontra ali seu refúgio. Em algumas dessas ilhas, a sensação de isolamento é tão profunda que você poderia facilmente acreditar ter viajado para outro tempo, um tempo em que a natureza selvagem ainda dominava o planeta. A biodiversidade nas ilhas estonianas é fascinante, desde flores raras até animais que parecem saídos de contos de fadas. O cervo vermelho, as focas cinzentas e as águias caçadoras fazem parte desse ecossistema selvagem, além de espécies marinhas e aves migratórias que descansam em suas rotas. Além disso, muitas ilhas são santuários para espécies ameaçadas, protegidas por leis rigorosas que garantem sua sobrevivência. Não se trata apenas de observar a natureza em seu estado bruto, mas de vivenciar uma conexão profunda com o ambiente ao seu redor.
Você pode explorar trilhas pouco conhecidas, navegar por entre as pequenas enseadas em caiaques ou simplesmente observar o pôr do sol em uma praia solitária, onde o mar se encontra com o céu em um espetáculo de cores que só essas paisagens selvagens conseguem proporcionar. Este arquipélago misterioso da Estônia convida você a desacelerar e se reconectar com a essência mais pura da natureza, oferecendo aventuras que variam de expedições relaxantes até desafios exploratórios. São esses cenários primordiais, ainda protegidos do turismo massivo, que fazem das ilhas da Estônia um destino imperdível para aqueles que buscam algo além do comum, algo que seja, ao mesmo tempo, selvagem e tranquilizador, majestoso e pacífico. A Estônia é mais do que apenas um país nórdico. É um lugar onde a natureza, a inovação e a cultura coexistem em harmonia. Se você busca aventura, tecnologia de ponta ou simplesmente um refúgio em meio às florestas, a Estônia tem algo a oferecer. Até a próxima descoberta, no coração da Europa, na encantadora Estônia.